Numa tarde de chuva rala, com a barriga já denunciando o futuro e a alma carregando o peso do abandono, Clara aceitou o abrigo de uma senhora riquíssima e gentil, até notar que o quarto do bebê tinha grades na janela, como se a casa temesse o que ainda nem nasceu. O que uma mãe faz quando o carinho vem com fechaduras? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais, nos arredores de Vila Rica, em pleno ano de 1784. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que Clara viu por trás das grades do quarto do bebê vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. Clara vinha... Clara vinha andando há 2 dias, com os pés queimando dentro das botinas gastas, o vestido colando na pele de suor e sereno, e a humilhação ainda fresca como ferida aberta, porque a expulsaram de casa como se ela fosse a própria desgraça encarnada. Não uma filha que errou, não uma moça que amou onde não devia, mas um aviso vivo para as outras mulheres da rua. Foi o pai quem disse, com a voz limpa de culpa, que aquela barriga era uma afronta e que ele preferia enterrar o nome da família do que ver um neto sem pai reconhecido. E a madrasta, que sempre cheirou a sabão e veneno, completou com um: vai embora antes que a gente chame o padre. Como se padre fosse polícia e Deus fosse faca. Clara não teve tempo de juntar nada além de uma trouxa de pano com 2 peças, um rosário e um pão duro, e saiu sem olhar para trás porque, quando a gente olha, o corpo quer voltar, e ela não podia voltar. No caminho, as serras pareciam crescer e se fechar como muralhas. A estrada de terra virava lama em trechos e pedra em outros, e o mundo tinha aquele cheiro frio de Minas quando a tarde despenca, mistura de minério, capim amassado e fumaça distante de lê. E em cada rancho onde ela pediu água, houve sempre o mesmo olhar que não precisava de palavra. Gente que mede a barriga primeiro e a pessoa depois. Clara aprendeu a andar com o chale cobrindo mais do que o decoro, cobrindo a vergonha que jogaram nela. E mesmo assim, a vergonha atravessava o pano, porque não era dela. Era a vergonha dos outros refletida nela como espelho sujo. Ao fim do 2º dia, com o céu nublado e um vento que trazia cheiro de tempestade, ela sentiu uma fisgada baixa e precisou sentar numa pedra à beira do caminho, respirando curto, com medo de perder ali mesmo o que carregava. E o medo não era só de morte, era de morrer sozinha, sem testemunha, sem nome, virando história de beira de estrada que as comadres contam para disciplinar as moças. Foi quando ouviu o som de rodas e casco e viu uma carruagem simples, mas bem cuidada, puxada por 2 animais fortes, surgindo devagar pela curva como se flutuasse na neblina. Quem desceu primeiro foi um homem velho, cocheiro, que não falou nada, apenas abriu a porta. E então apareceu ela, a senhora rica, com a postura de quem já mandou em muita coisa sem precisar levantar a voz, vestida em cores escuras apesar de não estar de luto declarado, com um broche e de prata no peito e luvas finas que não combinavam com estrada. O rosto dela tinha beleza antiga, daquelas que não são delicadas, são imponentes, e os olhos eram claros demais para parecerem simples. Olhos que seguravam Clara como se a examinassem por dentro. Minha filha, ela disse, e a palavra foi dita com tanta naturalidade que Clara quase chorou ali mesmo. Você vai adoecer nesse caminho. Entre. A casa e sopa quente a meia légua daqui. Clara hesitou, porque a vida ensina que bondade de desconhecido vem com conta, mas a dor na barriga e a fome venceram a prudência. E ela entrou, sentindo o couro do banco macio, o cheiro de alfazema e cânfora, e uma sensação estranha de estar sendo levada, não indo.
A senhora se apresentou como Dona Ursulina de Alvarenga, disse que vivia recolhida numa propriedade que pertencera à família e que não tinha mais ninguém, nem marido, nem filhos, nem visitas. Falou de Deus como quem cita um hábito, não uma fé. E quando Clara tentou explicar que estava sozinha, grávida e sem destino, Dona Ursulina segurou a mão dela com firmeza surpreendente e respondeu num tom que não aceitava contestação. Então, o destino agora é meu. Eu não deixo moça morrer na estrada. A chuva apertou quando a carruagem entrou por um caminho lateral, cercado de eucaliptos altos e árvores antigas, e ali o ar mudou. Ficou mais úmido e mais frio, como se aquele trecho guardasse água por baixo da terra. Ao longe, por entre os troncos, surgiu um casarão grande de pedra e cal, amplo demais para uma só mulher, com janelas altas e um pátio interno que parecia engolir som. E Clara percebeu, com uma pontada no peito, que não era casa de fazendeiro. Como as outras, era construção de outro tipo, com muros mais espessos, portões de ferro, e um desenho na fachada que lembrava capela ou instituição, como se o lugar tivesse servido, um dia, para guardar gente, não para receber. Ainda assim, quando atravessaram o portão, tudo estava limpo, limpo demais para a casa sem família. O chão sem folhas, o pátio varrido, a cal recente em alguns cantos e um cheiro forte de ervas queimadas no ar, desses cheiros que tentam convencer o nariz de que não existe mofo, não existe passado, não existe nada escondido. Dona Ursulina levou Clara para dentro e ordenou sopa. E Clara achou estranho, porque não viu criados, não ouviu vozes de cozinha, mas a sopa apareceu, fumegante, numa terrina já posta numa mesa longa, como se mãos invisíveis servissem, ou como se Dona Ursulina tivesse preparado antes de sair, esperando por alguém. Era sopa grossa, com carne desfiada e um tempero adocicado de erva doce. E o cheiro fez Clara salivar, como se o corpo dela lembrasse o que era ser. Cuidada, enquanto ela comia, Dona Ursulina falava baixo, contando coisas da vida, com aquele jeito de gente que mora sozinha e se acostumou a conversar com as paredes. Disse que o mundo era cruel com mulheres e que Deus, às vezes, escondia presentes em embrulhos feios, olhando para a barriga de Clara com um brilho quase devoto. "Como se chama?" perguntou. "Clara", ela respondeu. "Clara, nome de luz", Dona Ursulina murmurou, e o olhar dela demorou um segundo a mais do que o necessário, como se a palavra acendesse uma lembrança. Depois, sem aviso, tocou na barriga de Clara com as duas mãos enluvadas, não com delicadeza, mas com uma espécie de reverência tensa, e disse: "Ele está aí, eu sinto." Clara estranhou o pronome, o ele dito com certeza, mas atribuiu à mania de velha rica ou à superstição comum de querer adivinhar o sexo, e apenas sorriu por educação. Foi nesse momento que notou, no corredor atrás de Dona Ursulina, uma porta pesada de madeira com duas trancas por fora e marcas de unha na cal em volta, riscos finos que poderiam ser de mobília arrastada, mas pareciam no desenho coisas mais humanas, mais desesperadas. "A casa é antiga", Dona Ursulina disse, como se lesse os olhos de Clara. "Há cômodos que não uso. O frio faz a madeira ranger e o povo inventa histórias." E Clara assentiu, tentando não parecer ingrata, e Dona Ursulina, com uma gentileza firme, a conduziu a um quarto de hóspedes, onde a cama tinha lençóis limpos e cheiro de sabão de cinza, e isso quase fez Clara desabar, porque conforto, quando a gente está no fundo, parece mentira. Antes de sair, a senhora colocou na mesinha uma caneca de chá e disse que era para acalmar o corpo e segurar o sono, que grávida precisa descansar, e Clara tomou sem pensar muito. Porque o gosto era suave, meio amargo, com um perfume de flor que ela não soube nomear, e o calor desceu pelo peito como abraço. Ela dormiu como não dormia havia semanas, um sono pesado, sem sonho,
e quando acordou, não soube dizer se tinha passado uma noite ou mais, porque a luz pela janela estava diferente e o corpo dela parecia mergulhado em algodão, lento, como se cada movimento viesse atrasado. Dona Ursulina entrou sorrindo, trouxe comida e disse com um orgulho estranho que Clara dormira o que precisava, que ali ninguém a expulsaria, que ela podia ficar até o bebê nascer e que seria tratada como filha. A palavra filha, outra vez, veio como faca e cura ao mesmo tempo, e Clara, faminta de pertencimento, aceitou o abraço que Dona Ursulina ofereceu com um cuidado quase cerimonial. Mas sentiu, no cheiro do pescoço da senhora, por baixo da alfazema, um fundo de remédio amargo, de cânfora, de coisa usada para manter doente quieto. Nos dias seguintes, Clara começou a perceber o ritmo esquisito daquela casa. Não havia vila próxima, não havia vizinhos entrando e saindo, só um silêncio grande do lado de fora, cortado pelo canto de pássaros e, às vezes, por um som distante que lembrava sino, mas não havia igreja visível. Dentro, os corredores eram compridos e as paredes grossas abafavam passos, e em alguns trechos havia argolas de ferro pregadas na pedra, como se já tivessem prendido cor. Dá ou corrente ali. E Dona Ursulina dizia que eram coisas de antigamente, que os donos anteriores eram gente severa. Clara, ainda com o corpo mole de sono, tentou manter a gratidão acima da desconfiança, porque era melhor acreditar na salvação do que encarar a possibilidade de cair numa armadilha. Dona Ursulina a banhava com cuidado, passava óleo perfumado nas mãos dela, penteava o cabelo com uma ternura que parecia exagerada e falava do bebê como se falasse de alguém que ela já conhecia, alguém que esperou muito tempo. Quando ele chegar, tudo volta ao lugar, Dona Ursulina repetia, e depois, num sussurro que parecia reza, acrescentava, eu prometi. Clara tentou fazer perguntas sobre o marido dela e a senhora sempre desviava, dizendo que o passado era um quarto escuro que não merecia visita. Mas havia momentos em que Dona Ursulina, olhando para o vazio, chamava um nome masculino com saudade e raiva misturadas. E Clara sentia o ar ficar mais frio, como se a casa, por um segundo, lembrasse de um luto antigo. Foi numa tarde de sol fraco, quando Clara começou a se sentir forte o suficiente para andar pelo interior, que Dona Ursulina anunciou com entusiasmo. Quero te mostrar o quarto do bebê. Eu preparei com as minhas mãos. Clara seguiu por um corredor que ela ainda não tinha visto, onde o cheiro de alfazema era mais forte e havia marcas de cal recente, como se a senhora tivesse pintado aquilo com pressa para esconder manchas. Chegaram a uma porta branca, recém-lustrada, e Dona Ursulina abriu com uma chave que trazia no pescoço, presa numa fita, gesto íntimo demais para uma simples porta. O quarto era bonito à primeira vista, com um berço de madeira clara, rendas, uma pequena imagem de santo na parede e uma arca com roupinhas dobradas, e a luz entrava suave, dourando o pó no ar. Clara quase sorriu, quase acreditou que aquela mulher era apenas uma solitária, apaixonada por uma chance de cuidar, até que seus olhos foram puxados como por mão invisível para a janela. A janela tinha grades. Não grades delicadas de enfeite, mas barras de ferro grossas, antigas, enterradas na pedra, como se aquilo tivesse sido feito para impedir alguém de sair ou alguém de entrar. E Clara sentiu a barriga endurecer num reflexo de medo. Dona Ursulina percebeu e, sem perder o sorriso, disse com doçura firme, é para a segurança dele. O mundo lá fora é cheio de gente má. Clara tentou rir, perguntar se havia ladrões por ali, mas a pergunta morreu porque, quando ela se aproximou e tocou o ferro, o metal estava gelado demais para uma tarde de sol. E do lado de fora, no pátio, ela viu algo que não tinha visto antes. O muro alto cercando a propriedade não tinha só cerca, tinha também uma espécie de corredor externo, como de instituição, e numa parte do muro havia letras quase apagadas na cal.
palavras antigas que pareciam ter sido raspadas, mas ainda deixavam sombra, e Clara, apertando os olhos, conseguiu distinguir um pedaço. Recolhi, e o resto sumia sob a pintura recente. Dona Ursulina abraçou Clara por trás, encostando o rosto no ombro dela com um carinho que não combinava com aquele ferro, e sussurrou perto do ouvido: aqui ele vai nascer em paz, aqui ninguém tira ele de mim. Clara engoliu seco, sentindo que a gratidão começava a rachar por dentro, e quando virou o rosto para responder, notou na mesinha do quarto uma bandeja com uma nova caneca de chá, já morna, esperando como se fosse parte do ritual de visita. O cheiro era o mesmo, suave e traiçoeiro, e Dona Ursulina, com a voz mais maternal do mundo, perguntou se ela não queria beber para descansar um pouquinho, porque grávida se cansa fácil. E Clara, olhando para Aqueu, as grades, finalmente sentiu a certeza gelada de que naquela casa, dormir não era descanso, era desaparecimento. Naquela noite, Clara levou para o quarto de hóspedes o peso das grades como se tivesse trazido ferro nos olhos. E o mais estranho não era a existência delas, era a naturalidade com que Dona Ursulina falara para a segurança dele, como se o bebê já tivesse rosto, nome e destino, e como se o mundo inteiro conspirasse para roubá-lo. O corredor até o quarto parecia mais comprido no escuro, com a lamparina fazendo sombras compridas nas paredes caiadas, e em C, irritou aos pontos a cal, não cobria direito, deixando aparecer o contorno de algo antigo, linhas retas como marcação de portas que já existiram ali, portas que não eram de casa, eram de cela. E Clara sentiu um cheiro que não combinava com lar, um cheiro de coisa fechada por muito tempo, mistura de umidade, urina velha e desinfetante de ervas fortes, desses que tentam limpar mais a memória do que a sujeira. Dona Ursulina insistiu no chá com o mesmo tom doce e insistente de quem oferece carinho, e colocou a caneca nas mãos de Clara como se colocasse um amuleto, dizendo que a criança precisava que a mãe dormisse, que o corpo da mãe era o primeiro berço, e Clara, por educação e fraqueza, chegou a levar aos lábios, mas parou quando sentiu o perfume adocicado que já conhecia, aquele fundo de flor que não era flor, era remédio disfarçado. Ela fingiu tomar, deixou o líquido escorrer devagar pelo canto da boca e limpou com o punho, enquanto Dona Ursulina, satisfeita, ajeitava o lençol como uma mãe e dizia: agora sim, e saiu trancando a porta por fora com uma chave leve que tilintou como risada curta. Clara ficou imóvel, ouvindo passos se afastarem, e só então percebeu o que não tinha percebido direito na primeira noite. A tranca não era um simples ferrolho de casa, era um mecanismo mais pesado, com metal e encaixe, e a madeira da porta tinha reforços por dentro, como se já tivesse segurado gente tentando abrir na força. O sono, ainda assim, veio como onda, não porque ela tivesse bebido, mas porque o corpo dela parecia carregado de cansaço e de alguma coisa no ar, como se a casa inteira exalasse um descanso doentio. Ela lutou para manter os olhos abertos, beliscou a própria coxa até doer, rezou baixo, mas quando a madrugada caiu, ela não dormiu como quem descansa, dormiu como quem apaga. Acordou com a boca seca e a língua pesada, e o sol que entrava pela janela não era o mesmo sol de poucas horas antes. A luz estava mais oblíqua, mais fraca, como fim de tarde, e isso a desorientou de um jeito que apertou o estômago, porque a sensação de tempo roubado é um tipo de violência sem marca. Dona Ursulina entrou sorrindo, trazendo uma bandeja com caldo, pão e uma compota, e comentou com a maior tranquilidade que Clara dormira 2 dias inteiros, que isso era sinal de que o corpo dela estava finalmente se recuperando, e Clara sentiu um frio correr por dentro, porque ninguém dorme 2 dias inteiros por bondade do destino. Tentou levantar e quase caiu, as pernas bambas como se tivesse febre, e a senhora correu para segurá-la com uma força surpo, rendente, mãos firmes demais para alguém frágil, e repetiu que ela não precisava se apressar, que ali não havia pressa, que
a casa cuida. Clara quis perguntar sobre vizinhos, sobre um padre, sobre uma parteira que pudesse acompanhá-la. Quis perguntar onde ficava a estrada de volta para a vila mais próxima, mas cada pergunta parecia escorregar no sorriso de Dona Ursulina como água em pedra. Padre vem quando precisa. Parteira eu conheço melhor do que ninguém. Vizinho é gente fofoqueira e fofoqueira traz mal olhado. E sempre no fim o chá voltava como solução para qualquer inquietação. Chá para o enjoo, chá para a dor nas costas, chá para o nervoso, chá para acalmar o menino, como se o menino já tivesse humor próprio dentro dela. Clara começou a reparar nos detalhes pequenos que a pressa do desespero não deixa a gente ver. As chaves penduradas no pescoço de Dona Ursulina eram muitas, algumas enferrujadas, pesadas, chaves de portão, de cadeado, de grades. Em certos momentos, quando caminhavam por corredores mais fundos, a senhora mudava o tom, passava a falar com uma doçura mais infantil e dizia: aqui eles não entram, aqui eu fecho tudo. E Clara não sabia quem eram eles, porque ninguém aparecia. Os supostos criados que Clara não via eram sempre justificados por ruídos. Um balde batendo ao longe, um pano esfregando o piso, uma porta rangendo, mas quando Clara tentava seguir o som, Dona Ursulina a puxava com delicadeza firme para outra direção, como quem guia uma criança longe de um poço. Numa manhã em que a senhora ficou ocupada em algum cômodo e Clara, num raro instante sozinha, conseguiu sair do quarto sem ser vista, ela caminhou devagar pelo corredor principal, tentando memorizar a planta da casa, contando portas e janelas. E então encontrou um salão que não parecia sala de estar, parecia refeitório. Um espaço amplo com bancos compridos, marcas de prato na madeira, e na parede uma pintura antiga quase apagada, onde ainda se via uma frase, em letras tortas, metade coberta por cal mais recente. Clara passou o dedo e sentiu a tinta velha sob a camada nova e conseguiu ler um pedaço. Regra do recolhimento. E mais abaixo, em menor, silêncio após o sino. Um arrepio subiu, e antes que ela pudesse raciocinar, ouviu um som metálico vindo do fim do corredor, como corrente sendo tocada, e junto um murmúrio abafado, uma voz que parecia rir e chorar ao mesmo tempo, tão distante que podia ser vento passando por fenda, mas tão humano que fez Clara apertar o rosário na palma. Ela seguiu o som, mas parou quando viu uma porta dupla com uma janela pequena de vidro grosso, e atrás do vidro havia escuridão e algo desenhado na própria parede, como riscos de unha ou marcas de dedos sujos. No alto, uma placa de madeira antiga estava pregada torta e tinha sido pintada de branco por cima, mas a tinta falhava e deixava escapar letras de baixo, letras que formavam quase um nome: ENF. Clara não teve tempo de completar, porque Dona Ursulina apareceu atrás dela sem fazer barulho, e a presença da senhora foi tão súbita que pareceu surgida da própria cal. Você não deve andar aqui, ela disse num tom que ainda era suave, mas agora carregava uma borda de ordem. Eu só me perdi, Clara mentiu. E Dona Ursulina a abraçou pelos ombros e conduziu de volta como quem recolhe algo que quase escapou, repetindo que a casa é grande, que moça grávida não deve se cansar, que essas alas antigas guardam vento ruim. E ao dizer alás, ela denunciou sem perceber que não pensava naquilo como cômodos, mas como setores. Na cozinha, que parecia sempre pronta como cenário e nunca realmente usada, Dona Ursulina colocou outra caneca de chá na mão de Clara e observou até ela beber. E Clara, com medo de recusar e piorar a desconfiança, fingiu engolir de novo, deixando parte escorrer e escondendo o resto num vaso de planta seca.
Começou então um jogo silencioso entre as duas. Um jogo que Clara não queria jogar, mas era obrigada. Fingir calma para não ser trancada. Fingir gratidão para não ser punida. Fingir sono para não ser medicada à força. Dona Ursulina, por sua vez, parecia alternar estados, como se mudasse de pessoa. Havia manhãs em que era a senhora doce, penteando o cabelo de Clara e chamando-a de minha filha, contando histórias de um marido elegante, um homem bom demais para este mundo, e havia tardes em que o olhar dela ficava vítreo e ela falava com alguém que não estava ali, discutindo com o vazio, dizendo: "Você prometeu voltar, eu preparei tudo." E então, de repente, olhava para ele. A barriga de Clara com um brilho febril e murmurava: "Ele vem por mim." Clara tentou arrancar informação perguntando o nome do marido, e Dona Ursulina respondeu com uma frase que gelou: "Nome é fecho. Não se fala nome antes da hora, senão ele acorda no lugar errado." Foi também nesse dia que Clara começou a sentir, em certos horários, um torpor vindo do nada, como se o ar ficasse mais denso, e percebeu que o cheiro de ervas queimadas aumentava no fim da tarde. Havia um braseiro em algum lugar, e a fumaça se espalhava pelos corredores, doce e pesada, fazendo os olhos arderem e o corpo querer sentar. Ela se lembrava de histórias de comadres, sobre folhas que fazem dormir e não acordar direito, sobre dormideira que parteira usava em dose mínima para acalmar dor. E ali, o cheiro era mais forte, insistente, como se não fosse para acalmar, mas para apagar. Clara começou a tampar o nariz com o chale, a respirar pela boca, e mesmo assim sentia a cabeça flutuar, e nessa flutuação vinham lapsos. Ela acordava com o cabelo penteado de um jeito que não lembrava ter feito, com as unhas limpas como se alguém as tivesse lavado, com manchas roxas no braço de alguém segurando firme, e uma vez acordou com o vestido trocado e a sensação de que tinham medido sua barriga com fita, porque havia uma marca leve ao redor, uma PR-ção antiga na pele. Quando tentou confrontar Dona Ursulina, a senhora sorriu e disse que ela mesma fazia tudo no sonambulismo, que grávida tem visitação de sonho. E então, sem pedir, colocou a mão na testa de Clara, checando febre como quem checa a posse. "Você precisa dormir", repetiu, e nessa repetição havia menos carinho e mais necessidade. Foi buscando ar, tentando escapar da fumaça, que Clara chegou a uma janela do corredor e olhou para fora procurando algum sinal de vizinhança. Uma chaminé, um telhado, um caminho com pegadas. Não havia quase nada além de árvores e o muro alto. E do outro lado do muro, uma clareira vazia, como se a casa estivesse plantada numa terra que ninguém visita. Apenas uma estrada de terra passava distante, e nela, muito ao longe, Clara viu uma figura empurrando um carro de mão. Ela bateu no vidro e chamou, mas a voz não atravessou a espessura da janela, e o homem lá fora nem levantou a cabeça, como se soubesse, como se tivesse aprendido a não olhar para aquela casa. Quando Dona Ursulina percebeu Clara perto da janela, fechou as cortinas com um gesto rápido e disse que "o vento lá fora leva embora, criança." Frase absurda que seria apenas loucura se não viesse acompanhada de chaves e grades. À noite, o quarto do bebê começou a chamar Clara, como chama um lugar proibido, e ela esperou um momento em que Dona Ursulina parecesse distraída, adormecida numa cadeira do salão, com o rosário caído no colo e a boca murmurando coisas sem sentido. E então caminhou na ponta dos pés até o quarto branco. A porta estava trancada, mas Clara notou a fechadura antiga e, com a lâmina pequena que ainda guardava desde outro tempo de sobrevivência, tentou forçar com cuidado até sentir o metal ceder num clique baixo. Ao entrar, a primeira coisa que a atingiu foi o cheiro. Não era cheiro de quarto de bebê, era cheiro de cânfora e lavanda em excesso, como enfermaria, e a brancura do quarto era agressiva, como se o branco fosse usado para apagar qualquer lembrança de dor. Clara se aproximou do berço e viu que por baixo do colchão havia uma tábua solta,
puxou com as mãos tremendo e encontrou um embrulho de papel amarelado, amarrado com barbante, escondido ali como segredo. Eram folhas antigas, algumas com carimbo quase apagado, e num canto em tinta desbotada, ela leu uma palavra inteira, agora sem dúvida, hospício. O restante vinha como golpe. Hospício de Santa, e a última parte do nome estava rasurada com raiva, como se alguém tivesse tentado apagar o passado à unha. O coração de Clara disparou, e antes que ela pudesse juntar as folhas ou entender, ouviu passos no corredor e o tilintar das chaves, e a voz de Dona Ursulina, doce demais, chamando como quem chama um amor. Clara, minha filha, onde você está? Clara enfiou os papéis de volta com pressa, fechou a tábua e se virou para a janela gradeada. E pela primeira vez entendeu o tamanho do símbolo. Aquelas grades não eram para ladrão nenhum. Eram a lembrança material de que ali se prendia gente. A porta começou a abrir, e Dona Ursulina entrou com o olhar aceso, não de cuidado, mas de descoberta, como se tivesse flagrado uma traição. E nas mãos ela trazia uma caneca fumegante, e o cheiro que subiu do líquido foi mais forte do que nunca. Um perfume doce e sujo que prometia um sono sem volta. Você está cansando o menino, Dona Ursulina disse, e o sorriso dela tremia como vela prestes a apagar. Beba, agora. Clara ficou parada no centro do quarto branco, com a caneca fumegante apontada para ela, como se fosse uma ordem de tribunal, e a voz de Dona Ursulina, doce demais para ser só carinho, repetiu, beba, com a mesma calma de quem não imagina ouvir um não. Clara sentiu o cheiro adocicado subir e junto dele a lembrança do tempo roubado, das 2 noites que viraram 2 dias, do corpo mole como pano molhado, e entendeu que ali o sono era uma coleira. Então fingiu. Obediência. Levou a borda aos lábios e fez o líquido apenas tocar a língua, deixando o amargo espalhar um frio na boca. E antes que a senhora percebesse a recusa, ela tossiu de propósito, como se tivesse engasgado, e virou a caneca de lado num gesto rápido, derramando parte no assoalho. Dona Ursulina não gritou, mas o rosto dela endureceu num ponto que Clara ainda não tinha visto. Um endurecer de quem não aceita que a realidade saia do roteiro. E a mão em Lu, Vada segurou o queixo de Clara com força controlada, apertando só o bastante para doer e para ensinar. Você não tem que ser valente comigo, Dona Ursulina disse, e a frase saiu como conselho. Mas trazia por baixo uma ameaça antiga. Você tem que ser boa, boazinha. É só dormir. Dormir é o que salva. Clara assentiu com os olhos baixos, não por submissão, mas por sobrevivência, e percebeu que naquele momento a casa inteira ficou mais silenciosa, como se escutasse. A senhora a levou de volta ao quarto de hóspedes e trancou por fora. E do lado de fora ficaram os passos curtos, as chaves tilintando, e depois um silêncio longo demais, interrompido apenas por um som distante de sino ou de metal batendo em metal. Um toque único, seco, como se alguém marca, se ora pra gente que já não sabe contar o tempo. Clara esperou um pouco e então se aproximou da janela. O muro alto seguia ali, e por cima dele só céu e copa de árvores. E, no entanto, na base do muro havia um caminho de pedra, como corredor de ronda, e em certos trechos ela viu números pintados quase apagados, como marcação de setor, e o coração dela apertou, porque aquilo confirmava o que ela não queria pensar. Aquela casa não foi feita para acolher, foi feita para conter. A noite caiu e Clara decidiu não dormir, custasse o que custasse. Beliscou a própria pele, rezou, andou pelo quarto contando passos para manter a mente acordada, mas perto da meia-noite, o cheiro de ervas queimadas começou a entrar pelos vãos como neblina perfumada, doce e pesada, e os olhos dela arderam, a língua ficou grossa e a barriga pareceu afundar num torpor morno. Foi aí que ela entendeu que o chá era só uma parte.
O ar também estava sendo usado contra ela. Com o resto de lucidez, Clara molhou um pano na bacia e apertou contra o rosto, tentando filtrar o cheiro, e se deitou fingindo que desmaiava, porque se Dona Ursulina viesse verificar, veria exatamente o que queria ver. E Dona Ursulina veio. Clara ouviu a chave, o rangido, o farfalhar do vestido e sentiu dedos checando seu pulso com uma delicadeza quase apaixonada. Assim, a senhora murmurou como quem acalma um bebê que ainda nem nasceu e inclinou o rosto perto da barriga de Clara, sussurrando palavras que pareciam uma conversa íntima com alguém lá dentro. Você lembra de mim, não lembra? Você vai lembrar. Eu vou fazer você lembrar. Quando saiu, Clara abriu os olhos devagar e ficou encarando o teto até o cheiro diminuir, e então, ao invés de descansar, decidiu que precisava de prova e de caminho. Na manhã seguinte, fingindo fraqueza para ser subestimada, ela pediu para ver o quarto do bebê de novo. Disse que queria se sentir mais próxima. E Dona Ursulina, satisfeita com a obediência aparente, aceitou, mas ficou perto demais, como vigia disfarçada. Clara aproveitou um instante em que a senhora se virou para ajeitar uma renda no berço e, com a lâmina pequena escondida no punho, raspou discretamente um pouco do pó seco que restara do chá derramado, guardando num pedaço de pano, porque se escapasse, precisava mostrar a alguém que não era imaginação, era dopagem, era crime. Em seguida, num impulso frio, ela repetiu o gesto do dia anterior e puxou de novo a tábua sob o colchão. Só que agora, além das folhas com a palavra hospício, encontrou um caderno mais fino, de capa escura, preso por barbante, como se alguém o tivesse escondido com medo. O coração bateu alto e Clara quase não conseguiu respirar quando viu, na primeira página, uma lista de nomes escritos com letra antiga e firme, e ao lado de alguns havia riscos e palavras como agitado, melancolia, delírio, e mais abaixo, num trecho marcado com mancha de umidade, ela leu Ursulina de A, seguido de uma anotação que fazia a nuca dela arrepiar. Não deve sair. Insiste que o marido voltará em criança. Recusa-se a aceitar a morte. O mundo por um segundo virou água, porque a revelação ainda não era total, mas já era suficiente para a verdade começar a morder. Dona Ursulina não era a dona da casa. Era parte dela, parte daquela engrenagem de tranca e grade. E o que Clara vinha chamando de acolhimento tinha o formato de uma obsessão antiga, guardada e alimentada entre paredes feitas para delírio ecoar. Clara fechou o caderno com pressa e devolveu ao lugar, fingindo que nada aconteceu, e sorriu para Dona Ursulina como quem agradece, enquanto por dentro sentia uma urgência suja, quase animal. Sair dali antes que o bebê nascesse, porque o plano daquela mulher não era adotar nem cuidar, era tomar sentido, tomar marido de volta, transformar o corpo de Clara numa ponte para um morto. No fim da tarde, Clara tentou a primeira fuga. Esperou Dona Ursulina cair num daqueles estados em que conversa com o vazio, seguindo pelo corredor com o rosário na mão, como se estivesse indo rezar no salão. E quando a senhora se distraiu chamando um nome masculino baixinho, Clara atravessou um corredor lateral e encontrou uma porta grande de ferro que dava para o pátio externo. Puxou e a porta não cedeu, não por estar apenas trancada, mas por ter corrente enrolada e cadeado grosso, e a frustração foi tão grande que ela quase chorou, mas segurou o som, porque o som ali era denúncia. De repente, ouviu passos atrás e correu para uma sala vazia, se escondendo atrás de uma cortina pesada que cheirava a mofo e cânfora. E ali, no escuro, viu algo que não tinha visto antes. Uma cadeira de madeira com braços largos e tiras de couro presas, como se fosse feita para segurar alguém sentado contra a própria vontade. E no chão, marcas circulares onde algo foi arrastado muitas vezes.
Clara prendeu a mão na boca para não soluçar, e no mesmo instante ouviu Dona Ursulina cantarolar do lado de fora. Uma cantiga antiga, lenta como ninar, e a letra falava de volta para casa. E dorme, meu bem. E a canção, que deveria ser maternal, soou como um encantamento. Quando a senhora passou, Clara esperou e voltou ao quarto com a cabeça fervendo de medo e lógica. E naquele mesmo dia, ao cair da noite, Dona Ursulina entrou com uma bandeja diferente, não só chá, mas um caldo mais forte e um pedaço de pão macio, para você ganhar força porque está chegando a hora. E Clara percebeu que a palavra hora ali não era previsão de parto, era agenda de ritual. Que ritual? Da Clara arriscou com a voz mais neutra que conseguiu, e Dona Ursulina sorriu como quem finalmente recebe permissão para revelar um segredo, passando a mão na barriga dela com carinho possessivo. Não é ritual, minha filha, é reencontro. Ele volta e eu vou estar pronta. Eu estive esperando tanto. A mão dela apertou um pouco mais do que deveria, e Clara sentiu o bebê mexer como se respondesse ao desconforto. A senhora ficou imóvel, os olhos brilhando, e sussurrou com uma alegria quase doentia. Viu? Ele me ouviu. Nesse instante, Clara entendeu que o tempo tinha acabado para o teatro de gratidão. Ela precisaria enganar aquela mulher com o próprio veneno, fingir que dormia, fingir que aceitava, esperar o momento em que o controle afrouxasse e então correr como corre quem foge de um destino escrito por outra pessoa. Ela levou o caldo à boca, fingiu beber, derramou o mínimo possível e guardou o resto escondido. E quando Dona Ursulina saiu, Clara começou a arrancar fios do lençol para improvisar uma corda curta, não para escalar muro alto, mas para prender a maçaneta por dentro, caso tentassem entrar à força, e enquanto fazia isso, ouviu de novo, lá longe, o toque único de metal. E em seguida, um arrastar suave no corredor, como passos de chinelo em pedra, e uma risada afada que não parecia de Dona Ursulina. A casa não estava tão vazia quanto ela imaginava, ou o passado era tão cheio que ainda fazia barulho. E então, perto da meia-noite, a chave girou sem pressa, a porta abriu, e Clara, de olhos semicerrados, fingindo sono, viu Dona Ursulina entrar com uma lamparina e um pano branco dobrado. E atrás dela vinha outra figura, um vulto baixo, silencioso, que carregava uma bacia de água e algo que refletia luz como metal. Não acorde, Dona Ursulina sussurrou para o ventre de Clara. Não para Clara, agora eu vou trazer você de volta. Clara ficou imóvel, com o corpo fingindo aquele sono pesado que Dona Ursulina tanto queria, mas por dentro cada músculo estava acordado como bicho aquado, e a primeira coisa que ela entendeu, ao ver o pano branco dobrado e o brilho de metal na outra figura, foi que aquela visita noturna não era para cuidar de grávida nenhuma, era para preparar cenário. Dona Ursulina se aproximou da cama devagar, como quem não quer assustar uma criança, e passou a ponta dos dedos pelo rosto de Clara com uma ternura que, naquele instante, pareceu uma forma de posse, murmurando baixinho. Ele volta mansinho, eu sempre soube. Enquanto o vulto baixo colocava a bacia no chão e abria o pano, revelando uma espécie de fita de couro e uma pequena tesoura antiga, dessas de cortar pano, além de um frasco escuro com rolha, e Clara sentiu a boca encher de saliva de pânico, porque não é a tesoura que assusta, é a certeza de que alguém já fez aquilo antes. Ela dorme demais, disse a segunda figura num tom rouco, e pela primeira vez Clara ouviu claramente uma voz que não era de Dona Ursulina ali dentro. O vulto tinha mãos grandes e tremidas, e ao levantar a lamparina, a luz revelou um rosto marcado por cicatrizes antigas e olhar vazio, como de gente que viveu muito tempo em lugar sem horizonte. Dona Ursulina respondeu com impaciência doce. Ela dorme o necessário. O corpo abre caminho quando a mente cala.
E então, num gesto que virou o estômago de Clara, Dona Ursulina encostou o ouvido na barriga dela, como se escutasse um relógio, e sussurrou: "Fala comigo, meu amor." E por um segundo, Clara achou que ia gritar, não por medo de ritual, mas por sentir a própria maternidade sendo roubada com palavras. A senhora fez sinal para o vulto e ele se aproximou com a fita de couro, e Clara percebeu que eles pretendiam prendê-la pela cintura ou pelos pulsos, não para machucar por prazer, mas para impedir que ela se movesse no momento exato em que o reencontro fosse tentado. Foi aí que Clara decidiu que fingir já tinha ido longe demais. Ela abriu os olhos de uma vez, puxou o joelho para cima e chutou a bacia com força, espalhando água pelo chão, e o barulho do metal batendo na pedra encheu o quarto como sino de alarme. O vulto deu um passo para trás, assustado, e Dona Ursulina, por um instante, perdeu o sorriso, mostrando um rosto nu, feroz, como se alguém tivesse quebrado um santo e encontrado o osso por dentro. "Você não devia acordar", ela disse, e a voz saiu baixa, perigosa. "Você devia ser boa." Clara rolou para fora da cama antes que a fita a alcançasse. Sentiu os pés escorregarem na água e quase caiu, mas se agarrou na quina do baú e, com a lâmina pequena escondida, cortou a primeira tira de couro quando o vulto tentou laçá-la. O homem soltou um grunhido irritado e avançou de novo, e Dona Ursulina pegou o frasco escuro e destampou, e um cheiro adocicado e sufocante se espalhou no ar, mais forte do que qualquer chá, uma nuvem invisível que fez Clara lacrimejar na hora. "Respira, meu amor, respira", Dona Ursulina cantou, não para Clara, mas para a barriga, como se comandasse o bebê pelo ar. E isso foi a coisa mais apavorante, a certeza de que aquela mulher acreditava mesmo no que fazia, e quem acredita no próprio delírio não negocia. Clara puxou o pano molhado da bacia e prensou no rosto, respirando por baixo, e correu para a porta. Estava trancada, claro, mas a corda improvisada de lençol que ela tinha preso por dentro segurou a maçaneta quando o vulto tentou girar de fora, e por um segundo isso ganhou tempo. Dona Ursulina, irritada, largou a doçura e bateu na porta com a mão enluvada, gritando que Clara estava assustando ele, que isso era pecado, que ela estava atrapalhando a volta, e o vulto começou a empurrar com o ombro até a madeira ranger. Clara, tremendo, olhou ao redor e viu a janela com grades, viu o berço branco como deboche e sentiu o desespero virar raiva, porque o quarto do bebê era uma cela com renda. Ela puxou a lamparina da mesinha e jogou a luz na direção do frasco aberto, tentando afastar a nuvem, mas o que funcionou de verdade foi o instinto. Derrubou a lamparina no chão, não para incendiar o quarto inteiro, mas para criar confusão, e a chama lambeu uma ponta de pano e soltou fumaça escura. O vulto recuou tossindo. Dona Ursulina gritou um "não", que parecia mais sobre o ritual do que sobre o fogo. E Clara aproveitou a hesitação para correr até a parede, arrancar com força uma das rendas e enfiar entre as barras da grade como alavanca, tentando forçar. O ferro não cedeu, mas o esforço fez um estalo em algo velho na pedra. Um pedaço de argamassa caiu, e Clara entendeu que precisava de outra saída, não daquela janela. Com o quarto enchendo de fumaça e o vulto tentando apagar o fogo com o pano, Dona Ursulina se lançou sobre Clara de repente, rápida como alguém que já derrubou gente antes, agarrando o cabelo dela e puxando para trás. E o puxão arrancou um gemido de Clara que ecoou como grito de criança. "Você é só a porta", Dona Ursulina sibilou perto do ouvido dela. "Não seja orgulhosa, porta não escolhe quem entra." Clara sentiu a barriga contrair de medo e dor, e foi essa contração que a fez reagir com um golpe de cotovelo no estômago da senhora. Dona Ursulina perdeu o ar por um segundo, o suficiente para Clara se soltar e correr para o corredor quando a maçaneta finalmente cedeu pela pressão do vulto e pela madeira inchada de água.
Clara saiu tropeçando, o pano molhado no rosto, a garganta ardendo, e o corredor estava escuro e comprido, com portas dos dois lados, e agora, com a pressa, ela viu o que antes a casa escondia. Pequenas janelas altas com grades iguais, marcas de números pintados, e algumas portas com uma abertura estreita, como para passar comida, e de dentro de uma delas veio um riso abafado que não era de criança nem de velho, era de gente quebrada pelo tempo. Ela correu, e os passos dela pareceram multiplicados, como se a casa devolvesse o som com gosto. Dona Ursulina veio atrás chamando minha filha. Mas o minha agora soava como corrente, e o vulto seguia mais lento, carregando o frasco e tossindo, e ao longe o toque único de metal voltou, como se a casa anunciasse que alguém fugiu. Clara dobrou num corredor e entrou num salão amplo, onde bancos compridos pareciam esperar uma fila, e na parede havia, meio coberto por cal, um símbolo antigo de cruz e letras que agora ela leu melhor. Recolhimento. E a palavra acertou como tapa. Aquilo nunca foi casa. Ela tentou uma porta grande, que dava para o pátio, e encontrou corrente e cadeado. Tentou outra e encontrou mais ferro, e começou a entender a perversidade do lugar. Não era só Dona Ursulina que prendia. Era o prédio inteiro, feito para não soltar ninguém. Foi quando viu uma escada lateral levando para baixo, para uma área mais fria, e desceu sem pensar, guiada pelo único instinto que restava, afastar-se da senhora e da fumaça. Lá embaixo, o ar cheirava a pedra molhada e remédio, e as paredes tinham marcas de mãos, e numa sala havia a cadeira com tiras de couro que ela já tinha visto, agora iluminada pela lua que entrava por uma fresta gradeada, e ao lado um armário antigo com portas empenadas. Clara abriu o armário e encontrou frascos, panos, luvas, e entre eles um molho de chaves pesado, chaves grandes de ferro, e isso foi como achar pulmão dentro de afogamento. Ela pegou o molho e ouviu a voz de Dona Ursulina ecoando na escada, mais próxima, já sem doçura nenhuma. Clara, você não pode fugir daquilo que já escolheu. Você carregou ele, você já é minha. Clara subiu de volta correndo, com as chaves batendo uma na outra, o som denunciando onde ela estava. E enquanto corria de porta em porta tentando achar a chave certa, percebeu que o terror daquela noite não era um fantasma. Era uma paciente sem alta, uma casa sem encerramento e um ritual que só existia porque ninguém lá fora queria olhar para dentro. Atrás, o passo de Dona Ursulina vinha firme, e quando Clara finalmente sentiu uma chave encaixar e girar, num cadeado do portão interno, o ferro rangeu, abrindo uma fresta para o pátio, e o ar da noite bateu no rosto dela como tapa gelado, trazendo de volta o cheiro de árvore e liberdade. Ela passou pela fresta e correu para a escuridão do jardim, mas antes de alcançar o muro, ouviu Dona Ursulina gritar um nome masculino com uma dor que parecia verdadeira. Otávio! Aí a palavra se misturou ao vento como se a casa inteira repetisse, e Clara, com o coração disparado, entendeu que o próximo passo daquela mulher, se não conseguisse prendê-la, seria prender a criança de qualquer jeito. Clara correu pelo jardim, como se a própria noite tivesse virado o corredor, sentindo o cheiro de terra molhada e folhas esmagadas subir pelas pernas. E o som do portão que ela deixara entreaberto atrás de si foi engolido pela mata, como se o mundo quisesse esconder a fuga. Ela apertava o molho de chaves na mão até o ferro ferir a pele, porque aquela dor era a única certeza no meio do torpor que ainda rondava a cabeça, e a barriga pesava como pedra viva, latejo, ando em contrações curtas, que não eram parto ainda, mas eram o corpo avisando que medo também abre caminho. O muro alto apareceu como uma sombra maior que as árvores, e Clara tentou achar um ponto frágil, uma trepadeira, uma pedra solta, qualquer coisa, até ver o corredor de ronda por dentro e entender que não ia vencer aquilo escalando, ia vencer enganando.
Ela voltou alguns passos, achou um portão menor escondido por arbustos, o tipo de passagem de serviço que não foi feita para visita, e enfiou chaves uma a uma com dedos tremendo, ouvindo atrás o chamado de D. Oná Ursulina atravessar o pátio como canto de ninar, que virou ameaça. Clara, minha filha, não me deixa sozinha com o silêncio. E no fim, uma chave mais grossa girou com um estalo seco e o ferro cedeu, cuspindo Clara para fora como quem expulsa um segredo. Do lado de fora, havia apenas a estrada distante e um campo úmido, e o ar livre pareceu inacreditável, como se respirar sem cânfora fosse um luxo. Ela correu sem direção, só seguindo o instinto de se afastar, e quando o primeiro clarão de amanhecer clareou as copas, ela encontrou a estrada de terra que vira da janela, com marcas de roda e pegadas antigas, e ali, como se o mundo resolvesse finalmente admitir que existia gente além daquela casa, ela viu o homem do carro de mão. Ele vinha devagar, olhos no chão, e quando Clara surgiu do mato, desgrenhada, com a roupa manchada de lama e a mão sangrando de tanto segurar chaves, o homem parou como se tivesse visto um morto. Clara implorou por ajuda com a voz quebrada. Disse que havia uma senhora lá dentro querendo lhe fazer mal, que estava sendo dopada, que a casa tinha grades, tinha cadeados, e o homem, em vez de perguntar, "Quem é a senhora?", fez o sinal da cruz e murmurou, "A casa do recolhimento", como quem fala de coisa proibida. E isso foi mais assustador do que qualquer confirmação, porque significava que o lugar tinha nome antigo e fama antiga. Ele tentou recuar, mas Clara segurou o braço dele com uma força desesperada e disse que ia morrer se ele a deixasse, que o bebê ia nascer ali no barro. E então a dureza do homem cedeu por vergonha ou piedade. Ele a colocou sentada à sombra de um pau torto, deu água de um cantil que tinha gosto de ferro e disse, olhando para os lados, que aquilo não era fazenda de rica senhora nenhuma, que ali foi hospício, recolhimento de doidos e mulheres difíceis, que fecharam anos atrás, depois de uma febre e de escândalo, e que desde então ninguém entra, porque o lugar não solta. Clara sentiu um gelo subir, porque a palavra hospício no papel escondido debaixo do colchão voltou como prova, e ela insistiu, tremendo, que havia alguém lá, que Dona Ursulina vivia lá, que tinha chaves, canecas, frascos, e o homem respondeu com um medo que parecia antigo demais para ser invenção. Se tem alguém, não é gente de fora, é gente que ficou. Ele a ajudou a caminhar até uma venda pequena na beira de um arraial. E lá chamaram um soldado e um padre, e Clara contou tudo sem enfeite, falando do chá, da fumaça, da cadeira com tiras, do quarto do bebê com grades, do nome Otávio, gritado como se chamasse um morto de volta. E o padre, pálido, não duvidou da parte do ritual, porque já tinha ouvido Delírio vestir roupa de devoção muitas vezes. O soldado duvidou, riu curto, disse que era a história de Mossi. A assustada, até Clara abrir o pano e mostrar o pó raspado do chá, e mais forte ainda, até ela tirar do bolso uma das folhas antigas que conseguiu esconder na pressa, com a palavra hospício, visível, e carimbo, quase apagado. O riso do soldado morreu, e eles decidiram ir. Não porque acreditavam nela por inteiro, mas porque documento velho tem um peso que superstição não tem. E porque, no fundo, ninguém gosta da ideia de uma mulher grávida enlouquecendo sozinha, ainda que prefiram chamar de imaginação. Chegaram ao muro alto quando o sol já subia, e o lugar, visto de fora com gente ao lado, ficou ainda mais impossível. Não havia sinal de vida comum, não havia gado, não havia fumaça de cozinha, só pedras, cal e silêncio. E o portão principal estava fechado com corrente antiga, como se ninguém abrisse há anos. Clara sentiu o estômago cair, porque a parte dela que ainda queria negar tudo, sussurrou que talvez ela tivesse sonhado. Talvez o sono dopado tivesse...
Inventado, talvez ela mesma tivesse vagado por ruína e confundido com casa. Mas então veio o cheiro, aquele cheiro de cânfora e alfazema em excesso, escapando por uma fresta como hálito de quarto trancado. E Clara teve certeza de que não era sonho, era método. O soldado forçou o portão com a ajuda do homem do carro de mão. E quando entraram no pátio, a sensação foi de entrar num lugar que não queria testemunha. O eco dos passos bateu e voltou grande demais, e o padre, sem perceber, baixou a voz, como se estivesse dentro de igreja. Clara guiou até o corredor do quarto branco, e ali o soldado começou a ver o que ela via. Números apagados nas paredes, argolas de ferro, portas com aberturas estreitas, marcas de unhas sob camadas de cal e a brancura recente tentando esconder letras antigas. No salão do refeitório, sob a pintura mal feita, ainda dava para ler recolhimento com clareza. E o padre fez uma oração rápida como quem pede perdão por ter esquecido aquele lugar. Eles desceram para a sala da cadeira com tiras e o soldado, agora sério, tocou o couro ressecado e disse que aquilo não era invenção de moça nenhuma, era instrumento, era história material. Foi então que ouviram um canto vindo de dentro, uma cantiga de ninar arrastada. E a voz era de Dona Ursulina, só que não vinha doce, vinha concentrada, quase feliz. Seguiram o som e encontraram o quarto do bebê. Lá dentro, o berço estava no meio como altar, e em volta havia velas acesas em pequenos pires, sal espalhado no chão, formando um círculo torto, um rosário aberto e um anel sobre a madeira, como se fosse oferenda. Na janela, as grades brilhavam frias, e no canto, com o vestido escuro e as luvas finas, Dona Ursulina estava ajoelhada, falando com o vazio como se falasse com um homem sentado na cadeira. Otávio, meu amor, eles tentaram te levar de mim, mas eu guardei teu caminho, eu guardei teu nome, eu guardei teu sono. Volta, volta no corpo que eu preparei. Quando viu Clara na porta acompanhada, o rosto de Dona Ursulina não mostrou culpa, mostrou traição, como se Clara tivesse quebrado uma promessa sagrada, e ela se levantou devagar, segurando um frasco escuro contra o peito como se fosse relíquia. Eles não entendem, ela disse ao padre e ao soldado, mas olhando só para Clara. Ela é só a porta. Eu sou a casa. Eu fiquei. Eu esperei. O soldado exigiu nome e explicou que aquilo era propriedade abandonada, que não havia registro de moradora, e Dona Ursulina riu, um riso curto que pareceu vir de uma mulher mais jovem presa no corpo de velha. Abandonada por vocês, não por ele. O padre, com a voz trêmula de quem reconhece o tipo de loucura que se alimenta de religião, perguntou há quanto tempo ela estava ali. E Dona Ursulina respondeu como se falasse de ontem. Desde que me prometeram que ele voltava se eu me comportasse. Eu me comportei muito, eu dormi muito, eu fui boa. E então, num gesto que desmontou de vez o teatro de rica senhora, ela abriu a boca e deixou escapar uma frase que não era de dona de casa, era de interna. Eu não tenho alta. O silêncio que caiu depois disso foi o silêncio de quando a explicação racional entra como faca e tira o encanto do medo, deixando só a miséria humana. O soldado olhou ao redor e viu o que Clara já sabia, e viu também que não havia criados, não havia luxo real, só objetos catados, restaurados, repetidos, como se alguém brincasse de ser senhora dentro de um lugar que a lembrava o tempo todo de ser prisioneira. Ele ordenou que Dona Ursulina largasse o frasco, e ela apertou mais forte, dizendo que era o sono do reencontro. E o padre, com doçura urgente, pediu que ela não machucasse ninguém, que Deus não exige aquilo. E Dona Ursulina, por um segundo, pareceu confusa, como se a realidade tivesse entrado e apagado uma vela. Foi nesse segundo que o vulto cicatrizado surgiu no corredor, segurando a tesoura e a fita de couro, não como cúmplice consciente, mas como alga. Treinado a obedecer uma voz mais forte, e o soldado apontou a arma e gritou para ele parar.
e o homem parou como criança castigada, olhando para Dona Ursulina em busca de ordem. Clara, com a mão na barriga, sentiu uma contração mais forte e entendeu que o perigo maior não era a tesoura nem o frasco. Era o delírio organizado em ritual. Era a crença de que o bebê era marido reencarnado. Crença que transformava qualquer obstáculo em inimigo. O soldado avançou, arrancou o frasco da mão de Dona Ursulina e o vidro quase caiu. E ela gritou o nome Otávio, como se fosse perder alguém pela segunda vez. O padre segurou os ombros dela, tentando acalmá-la, e nesse instante, por trás da máscara de senhora rica, apareceu a paciente inteira, a mulher que nunca saiu, com o olhar de quem está preso num quarto há tempo demais e confunde amor com tranca. Clara recuou para a porta, tremendo, e quando olhou uma última vez para a janela gradeada, percebeu a reviravolta completa que ninguém acreditaria ouvindo da boca de uma grávida expulsa. Ela não tinha sido acolhida por uma rica senhora em um casarão de família. Tinha sido capturada por uma interna esquecida num hospício desativado que aprendeu a se vestir de dona para não enlouquecer de vez. E que agora tentava parir um marido de volta usando o corpo de Cli. Ara como passagem. Lá fora, o sol batia no pátio limpo demais e parecia debochar. E Clara sentiu que ainda precisava fugir, mesmo com ajuda, porque o lugar já tinha grudado nela como cheiro. Enquanto a escolta improvisada conduzia Dona Ursulina para fora, a senhora virou o rosto e disse baixinho para Clara, com uma tristeza tão real que cortou: "Você não entende. Eu só queria que ele voltasse para casa." E Clara, sem conseguir responder, descobriu que o medo mais pesado não é o de fantasma, é o de gente que sofreu o suficiente para acreditar que está amando quando, na verdade, está prendendo. Clara só entendeu que tinha sobrevivido de verdade quando a primeira noite, fora do muro, passou sem cheiro de cânfora, entrando pelas frestas, sem chave girando do lado de fora, sem o toque seco daquele metal, marcando horas que ninguém escolhe. E mesmo assim, ela quase não dormiu, porque o corpo aprende a desconfiar do próprio descanso quando alguém transforma sono em prisão. No pequeno arraial para onde a levaram, deram-lhe água com açúcar, cobriram seu zombi, roscou um chale de lã e chamaram uma parteira antiga, dessas que não fazem pergunta desnecessária quando veem medo no rosto de uma mulher. E a parteira, ao tocar a barriga e sentir as contrações irregulares, disse com firmeza que a criança ainda tinha seu tempo, mas que a mãe precisava de ar e de verdade, e isso, mais do que qualquer remédio, começou a devolver Clara para si mesma. O soldado que tinha ido ao recolhimento voltou no fim da tarde com o olhar mudado, como quem viu coisa que não cabia em piada, e contou baixo, para não espalhar pânico, que o lugar era mesmo um hospício desativado, um recolhimento antigo para desatinados e mulheres inconvenientes aos olhos dos outros, fechado às pressas depois de febre e escândalo, e que as letras raspadas na cal eram tentativas antigas de esconder o nome do horror institucional para que o mundo fingisse que nunca existiu. Disse também que Dona Ursulina não tinha registro recente de riqueza nem de herança, apenas um sobrenome que aparecia em papel velho, ligado a uma interna que nunca recebeu alta, e que o marido Otávio tinha morrido fazia muitos anos, não naquela casa, mas numa queda na estrada, e que a notícia nunca curou a cabeça dela, porque no recolhimento a dor não era tratada, era amarrada e sedada. Clara ouviu tudo como quem escuta a própria vida sendo reescrita. Não houve senhora rica, houve uma mulher doente vestindo a memória de senhora para não aceitar o abandono. E houve um prédio inteiro construído para conter gente, com grades e portas reforçadas que continuaram cumprindo sua função mesmo depois de supostamente vazio. Quando o soldado explicou que encontraram frascos de tinturas e ervas soporíferas, panos com cheiro adocicado, braseiros usados,
para espalhar fumaça pesada pelos corredores e uma cadeira de contenção com tiras gastas, Clara sentiu uma náusea que não era só gravidez. Era a percepção de que o carinho que recebeu vinha das mesmas mãos que aprenderam a acalmar pela força. A outra figura, o homem cicatrizado, não era criado nem jagunço. Era alguém que ficou ali por esquecimento ou por falta de mundo, um resto humano de instituição abandonada, obedecendo à voz mais forte porque foi assim que aprendeu a existir. E isso explicou o que mais assustava Clara desde o início. A casa parecia servida por mãos invisíveis, porque para quem está preso num lugar, servir vira rotina automática, como rezar sem fé. Dona Ursulina foi levada sob escolta para a vila e o padre insistiu que ela fosse guardada não como criminosa comum, mas como alma perigosa para si e para os outros. E ainda assim, quando passaram por Clara na rua, a mulher ergueu os olhos e por um instante a máscara caiu de novo, revelando uma tristeza tão humana que cortava como faca. Eu só queria que ele voltasse para casa, ela murmurou. E Clara não respondeu, porque responder seria aceitar uma intimidade que quase lhe custou a vida. Mas aquele lamento ficou ecoando dentro dela por dias, misturando pena e raiva, porque pena não apaga o fato de que a obsessão alheia tentou transformar seu filho em objeto de reencontro. Na semana seguinte, o recolhimento foi lacrado de vez com corrente nova e selo do juiz local. E alguns homens mais velhos juraram ter ouvido cantiga vindo lá de dentro quando o sol caiu. Mas o soldado explicou, com a dureza de quem quer cortar superstição pela raiz, que em prédio assim qualquer vento vira voz, qualquer corredor longo vira lamento, e que o pior fantasma não é o som, é a história que fizeram questão de apagar por tanto tempo. Clara, por sua vez, passou a ter pesadelos curtos em que acordava com a mão de luva apertando seu queixo e uma voz dizendo: "Porta não escolhe quem entra." E nesses dias ela se levantava, andava pelo quarto simples onde a hospedaram, abria a janela sem grade, respirava o ar frio da madrugada e repetia para si mesma que agora o corpo dela era dela, que o filho dela era filho, não promessa de morto. O parto veio num fim de tarde de céu pesado, e foi rápido e difícil, como tudo que nasce depois do medo. A parteira mandou que Clara mordesse um pano, segurou sua mão com firmeza e disse que a dor não era castigo, era passagem. E quando o choro do bebê enfim rasgou o silêncio, Clara sentiu uma onda de amor tão bruta que quase virou choro também. Não aquele amor romântico de história bonita, mas o amor selvagem de mãe que venceu uma casa inteira. Nos dias que seguiram, muita gente quis perguntar, quis saber detalhes, quis transformar a história em visagem para temperar conversa, e Clara aprendeu a cortar perguntas com olhar, porque entendeu que o povo gosta de fantasma quando o fantasma não visita a própria cama. Ela disse apenas que havia grades, que havia remédio e que havia tranca, e que o resto era coisa que não se conta sem fazer o mal crescer. Um mês depois, quando a poeira baixou e a criança dormia tranquila no colo, Clara voltou de longe até um ponto da estrada onde dava para ver o alto do muro do recolhimento por cima das árvores e ficou ali apenas 1 minuto, o tempo de encarar o lugar sem ser engolida. E então virou as costas com uma decisão que parecia simples, mas era a mais difícil: não permitir que aquela casa continuasse morando dentro dela. Dizem que Dona Ursulina, já presa em outro quarto, sem as chaves no pescoço, ainda chamava Otávio em certas manhãs e pedia chá para acalmar o menino. E isso fez Clara tremer de novo, não de medo sobrenatural, mas de compreender que algumas prisões não são de ferro, são de lembrança, e que o abandono pode enlouquecer uma pessoa até ela confundir amor com captura. Ainda assim, a reviravolta que ninguém acreditaria se Clara contasse em voz alta foi esta: o pior momento não foi o ritual improvisado, nem a fuga pelo jardim. Foi perceber que a rica senhora não era uma vilã de conto.
Era a prova viva de um lugar que o mundo fechou a porta e jogou a chave fora, deixando gente apodrecer atrás de cal e de silêncio, e que a loucura dela ganhou poder justamente porque todos fingiram que aquele hospício não existia mais. Clara seguiu em frente com o filho nos braços e o nome limpo reconstruído na teimosia, e sempre que alguém falava de casa mal assombrada, ela lembrava com um arrepio lúcido que a assombração de verdade às vezes usa luvas finas, fala baixo, oferece chá e chama de minha filha antes de trancar. Até o próximo enigma do doce.